seguindo a Jesus Cristo. Este caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Traz o mundo, Jesus na frente. Jesus, o guia onipotente. Atrás do mundo, Jesus na frente. Atrás não volto, não volto não. Estou seguindo a Jesus Cristo. Este caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Se me deixares, os faz a mim. Se me cercares, muitos perigos. Se me deixares, os faz a mim. Atrás não volto, não volto não. Estou seguindo a Jesus Cristo. Este caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Depois da luta, ganhar a coroa. A recompensa certa e boa. Depois da luta, ganhar a coroa. Atrás não volto, não volto não. Estou seguindo a Jesus Cristo. Neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás não volto, não volto não. Menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glórias ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se curvou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar e clamamos: Santo, 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 tu és o Senhor, e é Santo, Santo, Santo és o Senhor. Ninguém me toca como o Senhor, ninguém me vê como o Senhor me vê, mas brilha teu rosto sobre mim, mas brilha teu rosto sobre mim. A paz do Senhor Jesus, meus amados e amadas em Cristo Jesus, aqui é o irmão Jaime, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, aproveitando mais esta rica e abençoada oportunidade, que Deus tem dado para cada um de nós de estarmos aqui, aprendendo um pouco sobre a palavra de Deus, Não somos o sabidão, mas somos aqueles que procuram aprender, aprender a palavra de Deus, como o Senhor tem nos ensinado, E nós sabemos que a salvação em Cristo Jesus foi o maior presente que Deus deu para nós. Nós sabemos que se nós não tivéssemos sido agraciados por Deus para que pudéssemos ter a salvação em Cristo Jesus, coitado de nós, E que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, graças a Deus, nós já estamos aqui iniciando o 4º dia da campanha. Estávamos fazendo de manhã, mas voltamos de novo à noite,
À noite, às vezes, tem alguém aí do outro lado ouvindo agora, né? Que possa estar em comunhão conosco na hora da pregação, possa estar louvando, possa estar orando, possa estar comentando a cada versículo, a cada palavra, né? Isso é muito importante e isso enriquece aqueles que estão ouvindo, porque Deus é bom e tem cuidado de nós, né? E nós podemos observar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, né? Então, ele deu um presente para nós, um presente que nós, como seres humanos, capaz que nós não teria coragem de fazer isso por ninguém. Dar o nosso Filho para salvar aqueles que nem imaginavam, que nem sonhavam, né? Tamanha era a vida errônea que levavam. E as pessoas, às vezes, meus irmãos, já têm uma opinião formada, né? E a Bíblia nos orienta muito, tá? Sobre fugir de contenda. Às vezes as pessoas procuram contenda dentro da palavra de Deus, né? Para ver se a gente acaba caindo em laços. Mas tem muitas das vezes, não é acovardar, mas é o silêncio, às vezes, é a melhor resposta, né? Estávamos hoje ali no nosso local de trabalho e sempre aparece ali pessoas ali visitando, ou para fazer um servicinho, ou para chegar e falar um oi, né? Conversar um pouquinho. E sempre acaba caindo na palavra de Deus, não tem como não cair, né? Aí às vezes já tem aqueles que têm a sua opinião formada já, né? Já decidiram o que querem, né? Já tem a sua opinião formada, aí tudo que contraria a prática que eles fazem, ou tudo que é contra, aí na hora eles já arrepiam, né? Já arrepiam, já tentam diminuir a eficácia do Evangelho, né? Tentam diminuir a função do Evangelho aqui na Terra, é de nos evangelizar, é de nos trazer a oportunidade da salvação. Aí no meio da palavra ali, uma das pessoas que estavam ali, falou assim, não, esse negócio de igreja, negócio de crente não dá não. Porque vai chegar um dia aí, né? E vai ter muita gente aí que faz coisa errada e vai estar lá do lado do Senhor. Já falou errado. Se faz coisa contrária à palavra, não vai estar, né? Mas aí a gente, como espiritual, a gente percebe a astúcia do inimigo, de causar contenda, causar discussão sem fundamento, né? Então a gente tem que estar vigilante, sempre observando, porque o inimigo ele é astuto, né? Aí quando você não põe mais gasolina no fogo, a tendência do fogo é apagar. Quando você não alimenta ele, é apagar. Aí se você joga mais combustível, incendiando mais a contenda, não adianta. A Bíblia fala assim, ó, para nós não lançar vossas pérolas para os cães e nem para os porcos, né? Que eles vão pisar nelas, então não adianta. A pessoa já tem opinião formada que ela tem a vida que ela leva é que é a certa, é enganando, é mentindo, é adulterando, é prostituindo, né? Ela acha que aquilo ali é que está certo. Então, se a palavra de Deus não convencer, ninguém convence, né? Eu costumo dizer, você pode pegar uma motosserra na cabeça de uma pessoa que já tem opinião formada, você pode abrir a cabeça dela para você jogar a palavra ali dentro. Se ela não tiver fé, se ela não quiser, não adianta, né?
Aí rapidinho a contenda acabou, porque ninguém mais alimentou a contenda e graças a Deus ficou bom ainda. Então é assim, meus irmãos. A palavra de Deus ela é fiel, não volta vazia não. Então quando a Bíblia diz que, quando Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, é porque não há outro caminho. E o inimigo ele age justamente dessa maneira. Ele quer que nós pensa, ele quer que a humanidade pensa que do jeito que ela vive tá bom, a vida que ela tá levando ali tá certinho, né? Mas se você for ver pelas escrituras, pela palavra de Deus, Deus não vai mudar a palavra dele para me beneficiar eu estando vivendo fora dela. Não tem como, né? Ou eu vivo de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus, Bíblia Sagrada, ou eu estou fora, né? Então é muito sério essas coisas. Quero aconselhar meus irmãos a ser vigilante, não entrar em questões tolas, não entrar em questões que possam estar, como eu posso dizer, questões à toa, questões que não vai trazer fruto. Se a pessoa já tem a opinião dela formada, que ela não quer o evangelho, que o evangelho para ela não serve, amém, que ela siga a vida dela. Mas o Senhor dará a cada um segundo as suas obras. Simplesmente, é simples assim, né? Aí depois, ó, que tiver com a vida arrebentada, com o casamento arrebentado, aí quando descobrir a falcatrua, tudo, aí não adianta não. Aí é tarde demais. O tempo é hoje. Reconcilie hoje com o Senhor e não seja rebelde, né? Às vezes você tem que dar glória a Deus ainda da palavra está chegando até você, porque você vai ter oportunidade. Agora, se você descer a sepultura nesse estado que você se encontra, longe dos caminhos do Senhor com rebeldia, aí é perigoso, né? É perigoso. Porque se o Senhor diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, então não há outro igual anunciam. Não, não tem problema não. É só uma puladinha. Não tem problema não, é só uma vezinha. Ninguém vai descobrir não. Cuidado. Nada há oculto que não há de ser revelado. E para isso, nosso Deus enviou o Senhor Jesus, para nos libertar dos laços, dos embaraços, para nos libertar de toda a astúcia do mal, porque são muitas, né? E a Bíblia diz aqui em Romanos 5 para nós, justificado pela fé e a paz com Deus. Justificado, pois, mediante a fé, temos a paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha só, né? Justificado mediante a fé. Então, meu irmão, se você não tiver fé, meu irmão, as coisas não vão acontecer. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia continua dizendo: justificado, pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Então nós só conseguimos ter paz por meio de Jesus Cristo, o resto é engano. Às vezes a pessoa já foi jovem, não nascia em berço evangélico, né? Às vezes saía, passeava a noite inteira, né? Casas lotadas, luzes, som, bebida, tudo. E depois, quando ia embora para casa, estava sozinho, vazio e deprimido. Por quê? Porque não preenche, engana. As pessoas são enganadas. Uma vez eu estava num culto aí na cidade de Arcos, isso eu estou falando para vocês 25 anos atrás, mais ou menos. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Nós estava no culto ali, nós trabalhávamos numa obra lá,
O encarregado da obra era meu amigo, meu irmão em Cristo, é até hoje. Nós fomos no culto. Chegou lá, tinha o senhor pregando. E ele falava, pregando, testemunhando, né? Na vida dele não faltava nada quando ele estava no mundo. Não faltava dinheiro, não faltava mulheres, não faltava fama. Tudo era facinho, facinho, facinho. Mas quando ele deitava no travesseiro, havia um buraco nele, na alma dele, que enquanto Jesus não chegou e preencheu esse lugar, nada para ele tinha sentido, né? Então, às vezes, as pessoas correm atrás de muitas coisas hoje, material, meu irmão. Não é errado, não. Você trabalhar, você possuir, não, né? Às vezes a pessoa vê você com a casa, vê você com o carro, mas não vê você trabalhando sábado, trabalhando domingo, não vê você ralando lá no sol, não, não vê não. Só vê a hora que você está ali de roupinha trocada, perfuminho, né? Indo para a igreja ou indo para qualquer outro lugar que você for, né? Com aquilo que o Senhor te deu com o suor de seu rosto, sem enganar e catar de ninguém, né? Então é desse jeito. Então nós temos que estar firmes, firmes, firmes naquele que nos alistou. Porque justificado, pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé. E esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Às vezes, nós passamos uma tribulação, o crente mesmo passa tribulação, né? Esse negócio de uma vez crente, tudo alegria, tudo glória, vigia, viu? Vai ter ali seus momentos também de tribulação. Mas poderoso é o Senhor para dar força para vencer a tribulação sem pular do barco, né? Sabendo que a tribulação produz perseverança. Às vezes você está numa luta, já contei aqui várias vezes, né? Quantas vezes já fiquei com abundância, mas quantas vezes fiquei contando moedinha, e quantas vezes o Senhor me põe em abundância de novo, né? Mas nunca abandonei a fé por estar contando as moedinhas. E pelo contrário, às vezes afastei um pouco quando estava em abundância, né? Irmãos, é muito sério. O evangelho é sério demais, não é brincadeira não, o evangelho é sério, né? Às vezes o cara tá na tribulação, tá contando moedinha, vai para a igreja de a pé, vai para a igreja de ônibus, vai para a igreja de baixo de chuva. Aí Deus prospera, né? Aí Deus prospera, a pessoa compra um carro, aí no dia de domingo, no dia de ir para o culto, já vai para o churrasco, no dia de ir para o culto já vai para a roça. E se tivesse ali na tribulação, contando as moedinhas, estava na igreja. Entendeu? Eu falo isso de experiência própria. Sabe os momentos que eu mais busco a Deus? É quando estou em dificuldade, sabia, meu irmão? Tá? Às vezes, quando o celeiro está abastado, o carro está com o tanque cheio, né? Às vezes a gente já acha que é o tal, viu? Então vigia. Por isso que o Senhor diz, ser fiel no pouco, no muito te colocarei. Mas aí, pela misericórdia dele e obediência à palavra, o Senhor coloca nós no muito. Mas no nele colocar nós no muito é perigoso perder aquela alma, que ela dá mais valor às coisas do que na palavra. Ela tem mais tempo para as coisas do que para meditar na palavra de Deus, tá? Então isso aqui é a experiência do irmão Jaime, viu? Eu sempre busquei a Deus mais em tribulação do que em abundância, tá? Então vigia. O Senhor vai te colocar você no muito. Mas não vira as costas não, porque senão volta rapidinho, que o Senhor não quer perder sua alma não, tá? Ele quer que você se salve.
E às vezes a abundância faz com que você afasta. Aí você não pode ter abundância. Ter abundância, você esquece de quem te pôs na abundância. Amém? E a palavra dizendo: e esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz esperança. Né? A pessoa fica doidinha para sair daquela tribulação, aí ela levanta de madrugada, ela ora, ela jejua, ela não perde um culto, né? Ela é de oração. Por quê? Está na tribulação. E ela acredita que o Senhor vai tirar ela daquela tribulação. Mas saindo da tribulação, aí faz que nem os 9 leprosos, né? Não eram 10, Senhor? Só um voltou, né? E na realidade é desse jeito. 10 leprosos na saída da cidade, porque se ficasse na aldeia, contaminava o resto, estava lá para morrer. O Senhor veio, curou eles, falou assim: vai lá e mostra ao sacerdote. Aí já entraram na cidade, já cheio de razão, né? Aí quando entraram na cidade, já cheio de razão, aí só um voltou para glorificar a Deus, para dar glória a Deus, para agradecer a Deus, e os outros 9 não. E é dessa forma que acontece, tá? Então, meus irmãos, ser fiel no pouco que no muito te colocarei, diz o Senhor. E para nós encerrar aqui, a palavra continua dizendo: ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora para uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem de morrer, mas Deus não. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao qual recebemos agora a reconciliação. Então, meus irmãos, fomos reconciliados, fomos chegados a Deus mais uma vez pelo presente que Deus deu para nós, tá? Então, cuidado. Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, mas não haja como os 9, tá? Haja como aquele que voltou. Em nome de Jesus, amém? Glória, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entro na tua presença, Deus, para agradecer ao Senhor por mais uma vez estar aqui junto ao pastor Jaime, louvando ao Senhor e agradecendo ao Senhor. Quero agradecer ao Senhor, Deus,
porque esse presente, o qual o Senhor nos deu, todos nós o admiramos e o amamos, mas ainda tem muitos, Pai, que não conhecem, que não sabem quem é, ou que simplesmente ignoram por ignorar. Mas a hora que descobrem o Senhor ali, que maravilha, Deus eterno. Em nome de Jesus, papai, eu quero te agradecer pela vinda de Cristo. E ainda ontem, enquanto eu ouvia a palavra de Deus, eu ficava pensando comigo que uma das primeiras coisas que eu aprendi com meu pai, quando for agradecer, agradeça ao Papai do Céu por ter enviado o seu Filho unigênito para que morresse por mim e por você. Eu me lembro disso e me sinto feliz pelo Pai que o Senhor me deu para substituir o Senhor em horas que o Senhor não poderia fazer, mas que com a mão dele era o Senhor quem fazia. É o Senhor que me ensinava, era o Senhor que me educava, era o Senhor que me dizia o que era certo fazer e o que era errado, Pai. E como homem não dá conta sozinho, o Senhor pôs uma companheira ao lado dele. E que eu louvo ao Senhor também pela vida dela. Durante 14 anos da minha vida, eu tive ela comigo. E durante 17 anos, eu tive ele comigo. Então eu louvo e agradeço ao Senhor, porque o Senhor deixou que eles cumprissem o papel que eles tinham comigo e com os meus irmãos aqui na terra, Pai. E eu agradeço de coração e de alma por esse presente, o qual o Senhor nos deu. Eu te louvo e te agradeço, usando no nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina por todo sempre. Amém e amém. Deus seja louvado. Aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero agradecer ao pastor Jaime, qual nos trouxe a palavra. Também quero agradecer a nossa irmã Elisângela, que nos trouxe um louvor. E também a minha sobrinha Caroline, que além de vir cantar, ainda trouxe o irmãozinho com ela para dentro da igreja, né? O Juninho, que também sabe louvar, viu? Tem 1 ano e pouquinho, mas já sabe louvar. E a Caroline tem 9 anos, me ajuda muito e é um presente de Deus também para mim. O Juninho, quando eu fiquei internada, ele ainda não tinha nascido, quando eu estava fazendo tratamento do câncer. Ele veio depois, como um presente para minha sobrinha e meu sobrinho, e para nós todos, porque Camilinha não podia mais ter filhos, mas o Senhor nos deu ele como um presente do céu, por a Camila, minha sobrinha, ter ficado comigo no hospital
Eu creio nisso, porque logo depois ela gerou Juninho. Louvado seja Deus. Eu agradeço a todos aqui do canal do YouTube e a todos que têm vindo ouvir, têm vindo curtir o nosso trabalho. Agradeço a todos em nome do Senhor Jesus e também as meninas dos olhos de Deus. Se não fosse elas, nós não conseguiríamos, né? Então eu louvo a Deus por isso e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre no meio de vós. Amém? Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluias.